noite. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos para mais um Evangelho no Lar. Vamos pegar a nossa água, elevar o nosso pensamento à nossa Mãe Santíssima, ao nosso Mestre Jesus, pedindo as bênçãos. Olá, Dalgisa, seja bem-vinda. Vamos acerenando os nossos corações. Boa noite, boa noite. Lembrando sempre que tudo inicia no nosso pensamento. Então vamos elevar o nosso pensamento à nossa Mãe Santíssima, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por todas as bênçãos que até aqui recebemos, por todos os obstáculos que vencemos e por todos os obstáculos com os quais nós aprendemos, porque assim sairemos mais fortes a cada vez. A cada prova, sairemos mais fortalecidos. Por isso, rogamos o teu amparo, Mestre amado, para cada um de nós, conforme a nossa necessidade, porque sabemos que tu sabes, Mestre amado, das nossas reais necessidades. Coloca, Mestre Jesus, o medicamento invisível nas nossas águas. Abençoa nesse momento o ambiente em que nos encontramos, o ambiente em que se encontrar aquele irmão que nos assistirá depois. Te rogamos, Mestre Jesus, que sejam derramadas copiosas bênçãos sobre cada irmão que levar nesse momento o pensamento a ti, com a pureza de coração, querendo bem, desejando bem para cada irmão que faz parte da caminhada terrena e o bem para si mesmo. Como tu disseste, Mestre amado, que devemos fazer para o nosso próximo aquilo que gostaríamos que o nosso próximo fizesse para nós. Então que possamos sempre ser teus instrumentos fiéis. Por tudo agradecemos, especialmente por este momento de bênçãos. E te convidamos, fica conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. Boa noite, Rosemary. Boa noite, Dalgisa, que foi a primeira a chegar. Não vejo todos, como sempre. Hoje nós vamos falar do capítulo 13 do Evangelho, para quem gosta de nos acompanhar, a beneficência. E nos diz assim o Evangelho: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e doces prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e doce encerra
a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe o outro com o mesmo olhar que se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter ocupação mais doce que a de fazer seus irmãos felizes. Quais as festas do mundo que poderíeis comparar a estas festas alegres, quando, representantes da divindade, trazeis alegria a estas pobres famílias que na vida só conhecem vicissitudes e amarguras? Quando vedes esses rostos descorados subitamente brilharem de esperança, pois não tinham pão. Esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que se cravavam como um pontiagudo punhal no coração materno: tenho fome. Oh, compreendeis quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde, um instante antes, só via desespero. Compreendei quais são vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide até o infortúnio. Ide, sobretudo, em socorro das misérias ocultas, pois são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um destes pequenos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. É tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, eles criarão para si prazeres celestes para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu serás a consolação deles, o antegozo das alegrias que experimentarão mais tarde, quando se abraçarem todos juntos no seio do Deus de amor. Virtude divina, tu me propiciaste os únicos momentos de alegria que experimentei na terra. Pudessem, meus irmãos encarnados, acreditar na voz do amigo que lhes fala e diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Oh, quando vós estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para socorrê-los e para fechar-lhes os olhos, quando a morte reclamá-los. Quanto bem a fazer! Oh, não vos lamenteis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai de mãos cheias vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Recolhereis aqui alegrias bem doces, e mais tarde, só Deus o sabe. Isso nos disse Adolphe, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. E é muito verdade o que diz aqui, o que diz o texto. Quando chegamos a uma família sem recursos, nos dá uma alegria tão grande, que não sabemos descrever, ao saber que fomos instrumentos do Mestre Jesus para chegar até eles.
E é incrível porque nos ensina a doutrina espírita que quando estamos prontos, a tarefa aparece. E quando nós queremos fazer alguma coisa, basta que pensemos, aparece. Para que possamos, Deus nos dando a oportunidade de fazermos o bem. É muito, muito importante e nos dá uma paz, nos dá uma alegria, como descreve aqui o Evangelho mesmo. É uma alegria que é imensurável. E nos diz assim o roteiro sistematizado. Porque a prática da beneficência nos proporciona as mais doces e verdadeiras alegrias neste mundo? Porque nos liberta do egoísmo, aproximando-nos do irmão necessitado e, consequentemente, de Deus. Em decorrência, sentimos uma alegria que nem o remorso, nem a indiferença perturba. Pudesseis, meus amigos, como disse o bispo, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Devemos esperar que o próximo nos peça ajuda? Não. É dever de todos nós ir ao encontro do infortúnio, das misérias ocultas, aliviando dores e trazendo alegrias aonde antes havia amargura e desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Onde está expresso esse dever de aliviar as dores dos nossos irmãos? Em todas as palavras e atos de Cristo, nos ensinando o amai-vos uns aos outros, e mais claramente neste preceito, quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. O companheiro que se te afigura incorrigível pelos desgostos que te impõe é um enfermo da alma, a pedir-te doses reiteradas de compreensão e socorro, de modo a refazer-se. Aqui é que aplicamos a nossa caridade moral. Quando precisamos utilizar aquilo que nos é mais difícil do que a caridade material. A caridade material, nós vamos lá, compramos o alimento, levamos, nós vamos lá, compramos uma roupa, um calçado e levamos. Mas a caridade moral não. A caridade moral é aquela que é mais difícil. Por quê? Porque nós temos que dar aquilo que nós temos dentro de nós. Nós temos que abrir mão do nosso egoísmo. Muitas vezes, como diz o Evangelho, deixar que um mais tolo que nós fale. Não significa que estamos consentindo. Estamos praticando caridade moral. Às vezes aquele irmão está nos agredindo, nos ofendendo e nós nos calamos. Isso é caridade moral. Mas nós devemos nos calar, mas não já pensando em nos vingar ou com ódio no coração. Não, como diz aqui, é um irmão enfermo da alma, pedindo ajuda, diz aqui, a pedir-te doses reiteradas de compreensão e socorro, de modo a refazer-se. Até porque muitas vezes esse irmão que esbraveja, que calunia, que reclama, ele nem tem ouvido. Ele está tão enfermo da alma que ele não vai nos ouvir. Mas nós podemos orar por ele. E muitas vezes, como diz o Evangelho também, fazer de um inimigo um amigo.
E muitas vezes esse irmão difícil de lidarmos está no nosso próprio lar, na nossa própria família. E aí o que nós vamos fazer? Virar as costas? Não, não. Aí seria fácil. Aí não teríamos a oportunidade, a bela oportunidade de praticarmos a caridade, tal qual Jesus nos ensinou. Qual a importância da caridade para os povos que habitam a terra? Essa virtude irá conduzi-los à felicidade, pois praticando-a acharão consolação para seus sofrimentos no presente e criarão para si infinitos gozos no futuro. Caridade, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fluirão mais tarde, quando se acharem reunidos no seio do Deus de amor. E onde devemos buscar a nossa paz? É na caridade que devemos buscar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós e vede quanto bem a fazer. Fato, muito bem a fazer. Quando estamos aflitos, quando estamos com algum problema, alguma dificuldade, algum sofrimento, que possamos nos lembrar disso. Coloquemos a nossa dor, a nossa aflição no bolso, peguemos alguma coisa, um saco de pão, algumas caixas de leite e saímos em busca. Em seguida, encontraremos alguém que possamos doar. A impressão que dá é que tira aquele peso de dentro de nós. E Deus é tão bom, que logo ali vem a solução para aquilo que muitas vezes achamos que não tem luz no fim do túnel. Tem sim, porque nós somos filhos do Deus de amor. De que modo podemos praticar a beneficência? De vários modos, socorrendo crianças sem família, idosos esquecidos e abandonados, visitando enfermos e solitários, concedendo nossa simpatia, amor e recursos materiais ao que deles necessitem. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Porque isso é fato, quando fazemos com amor, o retorno vem rapidinho. Isso quando fazemos verdadeiramente com amor, sem esperar nada em troca. Diz assim o item 12: sede bons e caridosos, é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nessa máxima: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Nas regiões espirituais, a alma só pode elevar-se pelo devotamento ao próximo. Ela só encontra felicidade e consolação nos impulsos de caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a terrível praga do egoísmo. Esse dever cumprido deve abrir-vos a estrada da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria íntima dilatar-se ao relato de um belo devotamento, de uma obra caridosa? Se a volúpia que procurais é só a proporcionada pela boa ação, permanecereis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam exemplos. O que não há é a boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos traz a piedosa lembrança. O Cristo não vos disse tudo
o que concerne às virtudes caridade e amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar os ouvidos a essas palavras divinas e o coração a todas essas doces máximas? Eu gostaria que houvesse mais interesse e mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se este livro, faz-se dele uma palavra oca, uma carta fechada. Esse código admirável é deixado no esquecimento. Vossos males não provêm senão do abandono voluntário que fazeis desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai nelas. Homens fortes, cingi-vos, homens fracos, fazei armas de vossa mansuetude e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Isso é apenas um encorajamento que vos viemos dar, e é apenas para estimular vosso zelo e vossas virtudes que Deus nos permite manifestar a vós. Mas, se quisesseis, não haveria necessidade senão da ajuda de Deus e de vossa própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão por causa dos que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança de uma melhor sorte, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é senão um raio puro de luz que uma alma caridosa faz brilhar. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É sua própria virtude que ele dá à sua criatura. Como é possível querer ignorar essa bondade suprema? Qual seria, pensando assim, o coração suficientemente perverso para rechaçar e expulsar de si esse sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho suficientemente mau para amotinar-se contra esse doce carinho, a caridade? Não ouso falar do que fiz, pois os espíritos também têm pudor sobre suas obras, mas acredito que uma obra que comecei seja uma das que podem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo muitas vezes os espíritos pedirem para continuar minha tarefa. Olha que lindo. Vejo as minhas doces e caras irmãs em seu piedoso e divino ministério. Vejo-as praticar a virtude que vos recomendo, com toda alegria propiciada por essa existência de devotamento e de sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver o quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuarem em grandes proporções a obra de propagação da caridade. Tereis a recompensa dessa virtude com seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não dê, já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros conforme os preceitos do Cristo. Que assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. E o item 13 diz assim: chamo-me caridade. Eu sou a principal estrada que conduz a Deus. Segue-me,
pois sou o fim a que todos deveis visar. Fiz essa manhã minha jornada habitual e, coração aflito, venho dizer-vos, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para enxugar a todas elas. Em vão tentei consolar pobres mães, dizia-lhes ao ouvido, coragem, há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus existe, vós sois suas amadas, suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e viravam para o meu lado grandes olhos esgazeados. Eu lia em seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que, se minhas palavras serenavam um pouco seu coração, não enchiam seu estômago. E voltava a repetir, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e estendeu-a no espaço vazio, como me rogando para proteger esse pobre ser que tomava num seio estéril um alimento insuficiente. Em outros lugares, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, presas dos sofrimentos que advêm da necessidade e envergonhados de sua miséria, não ousando implorar a piedade dos passantes, eles que nunca mendigaram. O coração comovido em compaixão, eu que nada tenho, fiz-me mendicante por eles e vou estimular a beneficência em toda parte, soprar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso venho até vós, meus amigos, e vos digo, aí, infelizes, cuja cesta está sem pão, o forno sem fogo e a cama sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa a vossos bons corações. Se vos ditasse a linha de conduta, não mais teríeis mérito em vossa boa ação. Eu apenas vos digo, sou a caridade, e vos estendo a mão por vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e dou muito. Eu vos convido a um grande banquete, e forneço a árvore na qual todos ireis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide e colhei. Tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tomardes, porei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore a Deus, para que novamente Ele a carregue, pois a beneficência é inesgotável. Segue-me, pois, meus amigos, para que vos conte entre os que se alistam sob o meu estandarte. Não tenhas medo, eu vos conduzirei ao caminho da salvação, pois eu sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, em Lyon, 1861. Então ela vem nos dar a força, pedir que possamos, que façamos a caridade. E aí ele nos diz assim, para encerrar, que não conseguiremos ler todo, diz assim, a quem cabe socorrer os necessitados, além do Estado, a quem incumbe esta responsabilidade, cabe a todos nós socorrermos os necessitados, sobretudo aqueles irmãos que estão mais perto de nós. A ajuda aos nossos irmãos independe da condição social e econômica de quem ajuda. Ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? O infortunado pela miséria não é vítima da própria indolência? Nem sempre.
Na maioria das vezes, são espíritos em provações dolorosas que não conseguem evitar a miséria nem superá-la, necessitando do nosso auxílio fraterno. Como devemos agir ao socorrer os necessitados? Procurando fazer por eles o que gostaríamos que fosse feito se estivéssemos em igual situação, agindo sempre discretamente com respeito e amor. Sendo a miséria do mundo tão grande, de que adiantará uma ação individual se não poderá resolvê-la? É bem verdade que as pequenas ações individuais não resolverão a miséria do mundo, mas através delas, as dores de um infortunado podem ser minoradas, a fome de um carente saciada, a solidão de um irmão atenuada. E qual a recompensa daqueles que se fazem instrumentos da caridade? A alegria do bem praticado, pois quem faz a verdadeira caridade nada mais almeja como retribuição, senão a satisfação daqueles a quem a auxilia. E qual a importância da beneficência para o nosso progresso espiritual? Além de se constituir em auxílio ao próximo, a beneficência gera felicidade interior e se constitui no melhor caminho para nos aproximar de Deus. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Lindo nosso evangelho de hoje. Muita fé, esperança, que possamos fazer um pouquinho a cada dia. Uma palavra de conforto, às vezes vale mais que 1 quilo de pão. Olá, você está bem hoje? Você está triste? Posso ajudar? Posso fazer alguma coisa, uma oração? Essas coisas tão simples, quando saem do nosso coração, têm um grande valor para os nossos irmãos e para o nosso Pai, nosso Criador. Lembrando, Mara, boa noite, Luana, Lorena, Lourença, boa noite, todos aqueles que eu não enxergo aqui. Que sejam todos bem-vindos sempre no nosso Evangelho no Lar. Lembrando que temos as irradiações diárias para os enfermos do corpo e da alma. Sabemos que enfermos da alma todos somos, porque ainda temos orgulho e egoísmo dentro de nós, por mais que não queiramos. Oi, Verinha, seja bem-vinda. Lembrando que temos o atendimento fraterno pelo Messenger também. Está bem? Vamos elevar o nosso pensamento uma vez mais, já com as nossas águas, agradecendo ao Mestre Jesus por estarmos reunidos em nome dele, rogando que tenhamos todos uma semana de paz, de união nos lares, nos ambientes profissionais, que aqueles problemas difíceis, as enfermidades, Mestre Jesus, derrama teus bálsamos de amor e paz, teus bálsamos curadores, medicamento que venha como lenitivo, acalmando as dores do corpo e da alma. Mestre Jesus, ilumina o caminho daquele irmão que nesse momento está aflito, está depressivo, triste. Mestre, mostra a ele que contigo tudo pode, tudo é possível. Mestre Jesus, que esse irmão abra os olhos e sinta a tua luz inundando o espírito e o corpo de matéria, fortalecendo nessa caminhada. Nos guia, Mestre amado, por mais uma semana e sempre, mesmo que
que aquele irmão não te conheça ainda, não lembre de pedir a tua proteção e as tuas bênçãos. Fazei, nós te rogamos por ele, Mestre amado. Muito obrigada. Que assim seja. Cuida de nós hoje e sempre, Mestre Jesus. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.